Olá pessoal, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre obstrução tubária, né? O que é obstrução tubária? Então, obstrução tubária é um processo que ocorre de doença na trompa uterina, que impede a passagem do espermatozoide por essa trompa, levando à infertilidade. O fator tubo-peritoneal, ele contribui em quase 30% dos casos de infertilidade feminina, né? A endometriose. Ele é muito comum no nosso meio, ocorre principalmente por exposição, na maioria das vezes, da adolescente ou do adulto jovem a infecções sexualmente transmissíveis, principalmente bactérias como a clamídia, como micoplasma ou como ureaplasma, que é uma bactéria comum ao trato genital feminino e masculino. E o que essa bactéria ela faz? Inicialmente, essa bactéria ela produz uma uretrite ou uma vaginite, depois ela inflama o colo do útero, que é chamada cervicite, ela causa endometrite e ela vai ascendendo pelo trato genital, ocupa as trompas. Inicialmente, ela leva um processo inflamatório, infeccioso nessa trompa, destruindo o epitélio ciliar da trompa. Então, a trompa ela tem uma participação importantíssima no processo da fecundação e da gravidez, porque ela tem uma camada de cílios na camada interna da mucosa tubária, que vai levando inicialmente o óvulo. Depois que o óvulo encontra o espermatozoide dentro da trompa, ela continua levando e ela vai levar esse embrião para dentro da cavidade uterina, onde ele vai implantar e se desenvolver. O que acontece? Se esse epitélio ele é lesado, destruído, ele já vai causar infertilidade. Só que nós temos vários graus de destruição, principalmente quando esse processo infeccioso ele é de repetição, ele não é tratado inicialmente. Então, às vezes, a paciente tem um processo infeccioso com sintomas clínicos, então ela tem dor pélvica, ela tem corrimento, ela tem até febre, né? E uma dor pélvica aguda. Então, nesses casos, quando ele ocorre de forma clínica mais evidente, a paciente procura o tratamento, às vezes ela vai no pronto-socorro, no hospital, e ela é tratada devidamente e esse processo ele é resolvido. Só que em muitas pacientes, esse processo ele é assintomático, isso é o grande problema, elas não sentem nada. É muito discreto, às vezes tem só um pouquinho de dor pélvica, um corrimento, aí vai no médico, passa uma pomada vaginal, um comprimido, e ele fica subresolvido e ela vai tendo infecções de repetição. Quando ela vai descobrir lá na frente, quando ela quer engravidar, ela descobre que a trompa dela está obstruída. Então, estejam atentas, as pacientes têm que estar atentas a esses processos infecciosos, tá anualmente, regularmente fazendo seu exame de preventivo, fazendo seu exame ginecológico. E o que é mais importante, tem solução a obstrução tubária? E aí nós vamos depender de vários fatores. Primeiro, se essa obstrução tubária era uma obstrução só da ponta da trompa, onde nós temos os chamados hidrossalpinges, e também é importante saber o grau, a gravidade dessa destruição do tecido tubário. Se foram só os cílios que estão destruídos, se foi o cílio e toda a camada mucosa, se pegou toda a camada muscular da trompa, então se destruiu o músculo tubário, ela ficou muito dilatada em toda a sua porção, provavelmente ela não vai ter mais funcionalidade. Então, ela é uma trompa que ela não vai ter como ser recuperada. Então, a melhor forma de avaliar essa obstrução tubária é através dos exames de imagem, e o que a gente mais utiliza é a esterossalpingografia. Em alguns lugares existe também, algumas clínicas têm habilidade em diagnosticar através da esterossono-salpingografia, que é a introdução de líquido no útero acompanhado por um exame de ultrassom, mas aí tem que ser um ultrassom 3D, tem que ser um médico com expertise muito grande para avaliar, conseguir ver essa trompa contrastada através de ultrassom transvaginal 3D. Então, o que nós usamos mais é a esterossalpingografia e um alerta. Sempre que se faz o exame da esterossalpingografia, deve-se fazer profilaticamente o uso de antibiótico antes de realizar o exame, porque já vimos várias pacientes, principalmente antigamente, quando não se usava isso como rotina, a paciente realizava a esterossalpingografia, tinha bactéria na trompa e com a manipulação
do sistema reprodutor, elas se complicavam e faziam abscesso pélvico pós-estrossalpingografia. Isso é muito grave, porque aí destruía completamente o seu sistema reprodutivo, as suas trompas, né? Mas a obstrução tubária, ela tem tratamento dependendo do grau e do tipo de obstrução. E a gente sempre recomenda que nesses casos a paciente detectou obstrução tubária, procure logo o especialista na parte de reprodução humana, de infertilidade, infertileuta, para orientar qual o melhor tratamento, se tem tratamento ou não, se é cirúrgico ou não, para que essa paciente possa ser ajudada, ok? Um beijo.